Então vamos lá. Tá lá, Fernando. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá no ar mais um episódio do nosso 50 a mais. Hoje não é médico, hein? Não. Hoje nós temos uma variedade. Vamos falar com um jornalista também, né? Não, porque aqui o negócio é médico. Hoje é a sua vez, não, nem sempre, nem sempre médicos, mas também com jornalistas. Estamos aqui com o Patrick Santos. O Patrick, um jornalista de primeiríssimo gabarito, mas não mais jornalista. Hoje é um observador do mundo, da vida, das coisas do céu, da terra, da água. Como um jornalista. Como um jornalista, como um pensador. Não entendi a diferença, então. Assim, a gente vai entender conversando com ele. Opa. Porque não sei se a pessoa deixa de ser jornalista. Seja bem-vindo, Patrick. Obrigado, Alegria te receber aqui. Patrick tem um podcast chamado 45 do Primeiro Tempo. E aí eu estava esperando ele fazer os 50 para ele ser convidado nosso aqui. Ele aniversário dele recém fez. Agora em junho, pô. Eu tô aos 5 do segundo tempo já. Vai. Os 45 mais 5, cheguei aos 50. 50 Bem-vindo ao clube. Não dói nada, Patrick. É tranquilo. Me fala. 50 a mais. A expectativa é que a gente vá para mais de 90. Então vai ter uns acréscimos aí, parece, viu? E se bobear, tem pênalti também, né? Prorrogação, pênalti. Prorrogação, pênalti. Então, o 45 do Primeiro Tempo, o podcast do Patrick, já ouviu gente muito legal, falando sobre divagações, tentando responder perguntas. Na verdade, as perguntas são mais importantes que as respostas, né, Patrick? Tô cada vez mais certo disso, viu? Saber fazer as perguntas, né? Porque resposta todo mundo de alguma maneira vai trazer, né? Mas essa é uma ideia do 45, é falar um pouquinho, né? Trazer pessoas que contam suas histórias de vida, de transformação, né? Quem não passa por esses ciclos, né? Sim. Então, muito, muito legal. Queria muito agradecer o convite de vocês. Alegria nossa. Aqui. Eu queria que você começasse falando um pouco da sua história. Você, jornalista da Jovem Pan, criou programas de muito sucesso na TV Jovem Pan, na rádio também. E depois chegou e falou, olha, gente... Pra mim chega. Você entrou por baixo, saiu por cima e fez o trajeto inteiro lá dentro? Comecei lá embaixo, né? Comecei como estagiário, né? Na verdade era um cargo que hoje eu acho que não existe mais, pelo menos era um cargo do rádio, chamava-se Rádio Escuta. Você ficava ouvindo as concorrentes e passava para chefia o que as outras rádios estavam falando. Eu comecei assim, lá no começo dos anos 90, na Jovem Pan, e depois passei para produção, coordenação, reportagem, né, que você conhece bem, Fernando, reportagem especial, até que em 2013 eu recebi um convite do grupo para assumir a gerência de jornalismo do Grupo Jovem Pan, né? Foi um pouquinho antes ali da ideia de se criar a TV, né, que acabou virando depois. Então foi um processo longo, assim, de transformação. Foram 24 anos, costumo dizer que é uma vida, né? 24 anos, 3 meses e 17 dias. Quando eu dei o último boa noite aos ouvintes do 3 em 1, que era um programa de política que eu apresentava no final da tarde, a Vera Magalhães, o Carlos Andreasa e o Marcelo Madureira, do Cacete Planeta. A gente precisava se divertir um pouco com política também, né? Então foi uma época muito gostosa, assim, de transformação, de projetar novos programas, contratar gente, demitir gente. Mas eu já estava numa fase, viu, Fernando? E acho que você vai entender também, de rever algumas coisas. Ali já final de 2016, 2017, o corpo já começava a dar alguns sinais que as coisas não estavam legais, sabe? Eu já não estava mais presente naquilo que eu fazia. Meu processo criativo não estava legal, eu vinha de uma jornada de mais de 20 anos, então eu resolvi dar um tempo, né? Que costumeiramente a gente chama de período sabático. Mas, na verdade, eu fui dar um tempo mesmo, reorganizar minhas ideias. Então, tirei um sabático, mas eu não fui, né? Como todos aqui, não fui atravessar os oceanos de veleiro, não fui meditar Santiago na Índia, de Compostela. Você fez um sabático, uma egotrip sabática. Eu fui subir e descer as ladeiras de Perdizes, que é o meu bairro aqui em São Paulo. Quem conhece daqui de São Paulo sabe que é um bairro mais montanhoso ali. Eu fui fazer uma viagem mais interna mesmo, de descoberta. Fui estudar um pouco também, abrir espaço para outras coisas, né? E fez um documentário, foi nessa época? Foi um pouco depois, porque primeiro eu escrevi um livro onde eu conto a história. Por isso que chama 45. Por que 45 do primeiro tempo? Porque as pessoas falam, futebol? Que história é essa de 45 do primeiro tempo?
Eu estava com 45 anos na época, e acho que todos já ouviram essa expressão, né? Aos 45 do segundo tempo, eu entreguei meu relatório. Aos 45 do segundo tempo, eu vendi a minha casa. Eu falei, poxa, mas peraí. Eu tô com 45 anos. Tô no intervalo, 45 do primeiro tempo. Se tudo correr bem... Tem mais 45 Tem mais 45 minutos. Pênalti, prorrogação, vai saber, né? Então foi essa a ideia onde eu conto a história. A minha história de vida, eu passo também por um mergulho interno. E depois eu estendi pro podcast. E na sequência o documentário, onde aí sim eu trago pessoas para refletirem comigo a pandemia. E na sequência o mundo também acaba entrando numa pausa, num processo quase obrigatório de reflexão, né? Total, né? O documentário eu produzi no auge da pandemia. Naquele período que ninguém podia sair de casa, né? Eu ia só para a Jovem Pan, todas as entrevistas remotamente, todo um cuidado no estúdio. Trouxe 20 grandes nomes, mas saindo... O jornalismo já estava cuidando, né? Ouviu o médico, ouviu o político, né? O governador. Não, eu falei, não quero ouvir nada disso. Eu quero trazer escritor, filósofo, esportista, religioso, espiritualista, pessoas das mais diversas frentes, né? Para trazerem seus olhares, né? Sociólogos, eu trouxe Domênico De Masi também, para trazerem seus olhares sobre o que a gente está vivendo no auge ali da pandemia. E aí eu intercalei um pouco com a minha história, né? Eu sou um personagem do documentário à medida que eu vou passando por todos esses nomes, né? Lúcia Helena Galvão. Então foi um processo muito interessante de trazer um novo olhar sobre o que é importante na vida, né? O que vale a pena. Porque, quer ou não, a pandemia nos alçou para um caminho, né? Obrigou as pessoas a olharem para o próprio umbigo, né? Isso. Não tinha onde mais olhar. É isso. Olhar para dentro um pouquinho, né? É claro, pelo menos um pouco. O que a gente vai fazer aqui? Né? O que vale a pena na vida? Né? O que é necessário? O que é supérfluo? Né? Refletir um pouco sobre a morte, né? Porque parece da noite pro dia a morte bateu na porta de todo mundo ali, né? Então eu fui refletir um pouco sobre isso, né? A importância da gente buscar um pouco esses respiros, essas pausas. Então foi essa a ideia do documentário. E é interessante, Doc, que tudo bem, né? A pandemia trouxe essa reflexão obrigatória, mas a idade dos 50, ela também já te permite fazer essas... É preciso olhar para frente. Quando você tem 50, claro. o horizonte já não está mais tão lá longe, né? O Jung dizia, né? A gente já está vendo mais o poente do que o nascente. Acho que isso é preciso, né? E aí, o que você descobre nisso? Tem um jeito positivo, tem um jeito melhor ou pior de olhar para esse momento, que é a matéria-prima do nosso podcast aqui? Olha, assim, eu estou vivendo, né? Entrei agora nos 50, né? Nesse recorte, digamos assim. Mas se eu pegar um pouco o que eu tenho vivido de uns anos para cá, desde que eu fui reorganizar a minha vida de alguma maneira, eu vou falar que eu estou muito feliz, assim. Eu acho que essa maturidade, esse olhar, né? Claro, fisicamente você não é mais, você não corre mais o que você corria, você não tem mais a mesma velocidade, você não pode comer tudo que você quer toda hora, né? Você tem que tomar alguns cuidados. Cara magrelo falando isso dá até raiva, né? Não dá, Fernando? Não dá raiva? Mas o estômago não procede, tem seus probleminhas dá também, até raiva, viu? Ó, cuidado, aqui, tem 2 gordinhos aqui pra te pegar. Mas assim, você não é mais aquele. Não, com esses aspectos não, né? Você tem que tomar um pouco mais de cuidado, mas que acho que quando é o mas é a resposta, efetivamente, né? Eu vivo uma época, assim, a busca de conhecimento, de buscar um pouco mais de sabedoria, de saber o que vale a pena ou não, dedicar energia naquilo. Você não perde mais tempo. Até gozado que eu sou colunista lá da revista Vida Simples, e a minha coluna desse mês eu falo um pouco sobre isso, né? Desse pós-50, de alguma maneira, que na verdade você passa a não dar tanta importância para o que o outro está pensando, né? Então, será que se a gente usar a gíria de futebol, que você usou tanto aqui, você vira veterano, aí você começa a olhar o campo...
Você começa a ver o campo melhor, você já distribui a Não bola. corre tanto. Você não corre É a tanto. bola que A bola corre. corre, você Toninho fica mais Cerezo, ali. lançamento de 40 metros, Toninho Cerezo, lá pro outro lado do campo. É isso. Você é São Paulino também? Eu sou corintiano. Ah, ninguém é perfeito. Eu sou eu digo o mesmo pra time você tá uma ser. porcaria aí, mas... Mas Perdeu São Não, Paulo, mas né? a história do veterano, que aí se cansa menos. Boa referência, que, Doc. que se empenha menos, se apoia menos no vigor físico para fazer a isso. jogada, que tem Se que usar a posiciona melhor. inteligência, sabe onde a bola vai cair para não ter que correr tanto. É né? isso. É o camisa 10 que tá ali com seus 35, 37 anos fazendo futebol. Craque. Ele pode tocar na bola 3 vezes no jogo. Não vai ter aquele vigor e tal. Mas desses 3 toques, ele vai colocar alguém na cara do gol. Ou se não, ou ele mesmo fazer o gol. Né? sim. Eu não estou dizendo que eu sou um camisa 10. O que eu quero dizer é o seguinte: você passa a entender e usar alguns caminhos que te levam para uma referência menos exigente. Nós sabe? somos todos camisa 10 da nossa vida, Da não nossa, é? assim, da nossa Nossa vida, própria sem dúvida. vida. É, isso Claro. é muito legal. E tem uma outra coisa também que eu acho muito valiosa, que é essa mudança hormonal que vai te dando essa condição de você parar mesmo. Você já não tem toda aquela energia dos 20 e poucos, né? Você não tem Como hormônios. assim? Como assim? Não, você vai ter uma baixada de bola mesmo. É verdade. E isso não é ruim. Não, claro. A que gente já não, falou claro sobre que não. reposição hormonal aqui, puxa vida, o chip da beleza, vamos repor testosterona o tempo todo. Fonte da juventude, que é precisamos uma mesmo? grande bobagem. Precisamos né? mesmo disso? Não, não. Ou precisamos entender ali É isso. como é que essa folha amadurece, como é que essa árvore cresce, isso, meu amigo. É atinge o seu ápice e vai se preparando ali para um outono, né? É isso. Exato. Você não tem mais aquela necessidade. Eu acho que é uma necessidade que a gente tem de correr atrás das coisas, né? Você passa a observar mais, a buscar conhecimento, né? Você aprecia mais certas coisas, Sim, né? sim. Eu acho que... E sobre isso eu queria também te falar, porque já falamos na abertura, Doc, o podcast dele, o 45 do primeiro tempo, tem já quantos episódios? Fernando, 230, cara. 230, não é 230 brincadeira. Quantos a gente tem? 50, estamos caminhando aí pelos 50 a mais e aí, poucos. né? Tá perto aí, entre 40 e 50, que também é muita coisa. Mas são 4 anos de podcast 4 já, anos, né? Ele é um podcast semanal, o 50 a mais é Também, semanal também. Semanal também. Mas é, assim, 230. 30. Então, levando em conta que 4 anos e a gente fez 50 a mais e o seu chama 45, você podia dar uma lista para nós? Porque já tá todos os caras já estão no 50 a mais. Com certeza. É, com é certeza. verdade, é verdade. Porra. Eu participei do podcast dele e o que é bacana é que é assim como a gente se propõe aqui, de ser um mapa de navegação, um farol iluminando o caminho de quem atravessou essa fronteira É dos isso. 50. É. Você lá é talvez um sumário de possibilidades para entender a vida, né? É Com isso. tantas coisas e tanta gente legal. Eu costumo dizer que, assim, o projeto do 45, ele começou... A minha ideia inicial era começar a trazer pessoas que, como eu, foram em busca de outras... Ou muda de profissão, ou refaz a carreira. A ideia era trazer pessoas que, de alguma maneira, mudaram. Mas aí veio uma pandemia no meio do caminho. Foi aí que eu comecei a direcionar, então, ele para o autoconhecimento, né? Expansão de consciência, de alguma maneira, e espiritualidade. Foi esse o mote que eu trouxe. Mas eu costumo dizer, viu, Fernando Doc, que eu faço podcast para mim. Em que sentido? São as minhas perguntas. São as minhas perguntas. E, claro, consequentemente, vai chegar às pessoas. Então, e eu gosto muito dessas sincronicidades, já que eu citei o Jung, que ele fala um pouco. Então, às vezes, eu estou com as coisas matutando na minha cabeça e, de repente, parece alguém, por que você não vai ouvir tal pessoa? Aí eu pesquiso e falei, é isso que eu preciso. E aí eu faço a entrevista, né? Com as minhas perguntas, os meus questionamentos. Você está economizando na terapia fazendo um podcast. Não é? Não sei. mais ou menos isso. Eu e o Fernando, a gente É se isso. diverte aqui. É isso. Mas é Eu isso. fiz terapia durante muito tempo. Hoje a terapia é o meu podcast. E você está colocando em prática a gente também aquela expressão maravilhosa da definição do jornalismo, né? Que é o cara que se educa enquanto trabalha. É isso. É isso. O jornalismo é isso, né? Na É. essência, né, Fernando? Na essência Você está é isso. aprendendo, Né? está aprendendo, aprendendo. aprendendo. E tem, assim, uma frase... Primeiro, eu queria também saber sobre
você fala muito sobre as sincronicidades. O que é exatamente a sincronicidade? A sincronicidade são essas coisas que parecem acaso, Sem causa e efeito. sem causa e efeito, mas que de alguma maneira atravessa você, né? Atravessa você. Por exemplo, você tá, sei lá, tô com algum probleminha aqui, no caso do podcast, já que eu tô usando esse exemplo. Se eu tô com alguma dúvida aqui, poxa, aí de repente eu tô ali, aparece uma pessoa que, pô, essa pessoa tem a ver com o que eu tô pensando aqui. São essas sincronicidades, essas sincronias tem um propósito em si, né? Você pensa e essas coisas cruzam. Jung fala muito disso. E Jung fala muito disso, né? Que não existe o acaso, né? Tudo tem um sentido, tudo tem um porquê. Alguma coisa cruza o teu caminho porque naquele momento ia te trazer alguma resposta ou alguma busca, né? Eu acredito muito nessas coisas. E tem uma questão também, que a gente está falando de mudança de chave, né? De mudar um caminho. Às vezes, no seu caso, foi pensado, no meu foi algo que, de uma hora para outra, você tem que se vir aí, né? As histórias meio parecidas, né? Mas no meu caso, eu tive uma reunião de 3 minutos para definir uma história de 30 anos. Pronto, e acabou. Mas aí eu já virei eu entrevistador aqui. Mas quando você olha em perspectiva as coisas, você não entende o porquê de certas coisas? Claro. Acho que é esse. O que a gente está aqui é referência. Acho que isso é um bom balizamento. Você olha para trás sem ter, aconteceu, mas senão não estaria aqui no 50 Mais fazendo um podcast com o Doc, não estaria fazendo outros projetos. Exatamente. É um pouco essas coisas. Eu acredito um pouco numa vida meio soberana. Claro, você tem que dar o direcionamento. Eu quero chegar lá. Meu objetivo é esse. Eu vou buscar, vou para lá. Mas tem um certo caminhar da vida que você não tem controle sobre tudo. Você tem controle. Às vezes, na hora de navegar, você tem que fazer um zigue-zague para poder navegar contra o vento. Né? Isso. Para você poder chegar. E nem sempre você vai chegar exatamente onde você queria. Isso. Também. Porque você vai adaptando a rota conforme vai passando. Agora, curioso que nós três, de alguma maneira, optamos ou chegamos na ideia de um podcast, que é muito parecido, 45, 50, por caminhos diferentes, mas nós três estamos... o podcast é uma coisa que é pessoal, é uma coisa que a gente convida aqui quem a gente quer ouvir, porque a gente quer ouvir. É isso, não porque tem mais like, ou porque, né, Fernando? Porque a gente quer ouvir de verdade, como se fosse uma conversa de bar. Aprender. É o que eu Aprender, estou falando, é o exercício do jornalismo, né? É isso. E também construir uma relevância para quem procura algum tipo de informação, porque quem chega nesse momento da vida, muitas vezes quer também saber de outras opiniões, quer entender melhor. O seu podcast, como eu disse, é uma grande enciclopédia para responder essas questões. Muitas questões. E tem algo muito bacana, Patrick, que você fala, seus convidados, entrevistados também falam, e que é muito importante para quem ouve a gente, e que você fala muito, e que a gente precisa ter o chamado passo de fé. Eu acredito. Você gosta do passo de fé, né? O passo de fé, Doc, é aquilo aquele assim... passo que você vai pro nada. Cara, mas você tem que dar. Você chegou, não tem nada. Vai dar. É o passo de fé, é acreditar um pouco na vida. Acredita que tem uma ponte invisível aqui, é isso? Acredita. Eu conversando com... Até comentei isso com você, um dono de um restaurante de comida portuguesa aqui em Santa Cecília, ele falando, poxa, eu trabalhei a vida inteira vendendo lustre aqui na Rebouças. A vida inteira tinha uma lojinha lá, pequena, acanhada, mas eu sempre gostei de fazer comida portuguesa. Eu nunca tive coragem, porque a estabilidade estava ligada à loja de lustres. Um dia, a expressão dele, eu tive que matar a vaca. Olha. E ele matou a vaca, fechou a loja, abriu o restaurante. É o passo de fé. É o passo de fé. E a pandemia ajudou ele. Você deu uma bela pandemia ajudou ele a tomar essa decisão? A pandemia... Porque a gente fala muito mal das consequências da pandemia, claro que tem consequências horríveis. Abrir restaurante na pandemia... Mas não. Mas o fato de, depois da pandemia, ele fala assim, eu quero ousar. É isso. Eu quero ousar, porra, a vida é efêmera... pode acabar num clique, se eu vou estar aqui amanhã. Então eu vou fazer o que eu queria fazer. É legal isso, não é? A pandemia trouxe muitas mudanças em vários aspectos. Ponto, sim. Nesse ponto, com certeza. Muita gente teve que se reinventar. E teve gente que perdeu emprego
pegou um dinheirinho que tinha guardado, um fundo de garantia, e falou, vou empreender. Porque aí, depois que voltou, especialmente eu soube em companhias aéreas. Teve gente que foi mandada embora de companhia aérea e que depois que voltou o movimento, companhias aéreas vão voltar? Não quero voltar. Não volto. Por quê? Porque pessoas, agora eu já estou fazendo outra coisa, estou muito melhor, muito mais feliz. Obrigado. É interessante isso, né? É interessante essas coisas. Você olha o caminho percorrido. É tinha que ser exatamente esse, né? Eu acredito muito nessas coisas. Deu tudo errado e deu tudo certo. Deu tudo errado, deu tudo certo. Eu costumo dizer o seguinte, às vezes você tá aqui, você quer ir pra cá, né? Sei lá, você vai de A pra B. Mas de repente, no meio do caminho, você foi pra C aqui. Mas talvez pra você voltar pro B, você tem que ir pro C. Porque, de alguma maneira, é isso que vai te direcionar. São essas coisas, essa vida soberana que eu quero dizer, que ela sabe um pouco esse caminho. Que a gente tenta tudo trazer para uma lógica, né? A gente tenta tudo no mental. Você quer aquilo, você traça tudo isso. Mas vem a vida e que te chacoalha. Acontece alguma coisa, você perde emprego, perde alguém da família, acontece alguma coisa. Tudo vai te direcionando. A gente não tem esse controle absoluto sobre as coisas. E aí, uma coisa que eu aprendi muito, que eu acho que o Doc estava falando um pouco da gente buscar essas alternativas de caminho, e isso é uma coisa que eu levo muito hoje para a minha vida, e eu acho que serve para quem está conosco aqui. Certa vez eu entrevistei um cara, ele chama Adriano Plotz. Hoje ele mora num veleiro. Foi um grande publicitário aqui de São Paulo, ali nos anos 90, enfim, super bem de vida, mas ele resolveu ir morar num veleiro, já há uns 10 anos. Ele tem um canal no YouTube que se chama #Sal. É o maior canal de vela do Brasil. Ele entrevista pessoas que moram em veleiros. E ele me disse uma frase, que é isso que eu queria trazer aqui, que acho que serve para a vida. Ele falou, você tem que transformar a sua vida, não que você precisa morar no veleiro, mas a metáfora do veleiro, num veleiro. Porque normalmente a gente transforma a nossa vida num grande transatlântico. Né? Você tem emprego, você tem tanta coisa, tem negócio, vai montando. Não tem nenhuma maneira de manobrar aquele trem. É isso. Você já viu como que vira um transatlântico? Uma semana para você virar um transatlântico. O veleiro, não deu certo o podcast, eu vou abrir um outro negócio. Fica fácil você manobrar. O problema é que a gente transforma a vida num grande veleiro, um grande transatlântico. Então ela fica mais difícil de viver. Né, isso é muito bacana, né? É muito legal. É um pouco mais fácil, né? Você não tem tantas coisas. Não estou dizendo que você não possa buscar tudo, mas... Não, e você pode ir reduzindo. Imagina, se o veleiro já tem mobilidade, imagina um jet ski. Então, amigo, aí... Uma prancha, né, Uma prancha. Mas talvez, quando você chega perto dos 45, 50... você já não tenha mais tanta manobrabilidade, quanto tem quando tem 14. Pode eu ser. falo para o Cadu, que é meu filho, tem 14, eu falo assim, nesse momento da sua vida você pode ir o que você quiser. Daqui a pouco você vai, as portas são menos, você já não vai dar para ser atleta olímpico, já não vai dar mais para ser ginástica olímpica, porque eu devia ter feito alongamento desde os 5. Então, assim, algumas portas vão se fechando. E, no entanto, não perder de vista que a partir dos 50, ou ainda que nos 50 você pode manobrar, é muito legal. Porque senão chega uma hora que você já está no trilho, aí você não sai mais do trilho. Tem uma hora que você sai até do mar. No seco, não, você está no trilho. E tem controle, né? Mas o mar e o barco tem tantas analogias legais. Tem um entrevistado seu, o Amir Klink, que tem uma história maravilhosa. Não sei se ele contou isso em algum momento, mas em um dos livros dele tem... Numa das primeiras longas travessias que ele fez, ele lá no barco, sozinho, aí ele viu eu não sei se eram golfinhos andando juntos, assim, um tipo de peixe que pulava e fazia uma evolução, assim, maravilhosa. E estava um dia maravilhoso, bonito. Ele falou, não, que coisa linda, eu vou tirar uma foto. Primeiro dia, isso aí vai ter sempre. Nunca mais. É isso aí, maravilhoso. Nunca mais apareceu aquela cena, daquele jeito. E eu acho que o 50 a mais é te dar essa certeza. Tira a foto agora. Agora. A vida é o agora. Tira a foto agora. A percepção de que o tempo passou faz com que você, talvez a história lá do cara que é mais maduro, do craque que é mais maduro,
não perde, não deixa passar a oportunidade. É isso. Você começa a dar valor para essas coisas todas, essas É. possibilidades. Eu falo, né? se tiver amanhã, beleza, mas hoje tem, eu tô tirando a foto aqui, eu tô vendo. É Se isso. amanhã e depois, maravilha, eu vou cansar de ver, mas eu já tirei a foto. Isso é muito... É isso. E tem Maravilhoso. uma outra coisa que, por exemplo, seus entrevistados têm também vertentes, buscas mais espiritualizadas, muitos têm, outros não, mas é muito bacana você ver a possibilidade de caminhos, né? Um aponta para cá, outro para lá, mas todos, de alguma forma, vão apontar para dentro de cada um de nós. A grande viagem ela é para dentro, né? Acho que a grande viagem é para dentro. Agora, existem infinitas possibilidades de caminhos, né? Acho que o problema é, voltando ao passo de fé para todas essas pessoas, assim, de alguma maneira, quando você acredita, né, que você pode buscar outras alternativas, isso muda completamente a rota. Né? Agora, você tem, de fato, assim, são 230 entrevistas. Eu passei por histórias e mais histórias, histórias de superação, histórias de pessoas que tiveram experiências de quase morte, que você vê relatos assim, você fala, peraí. Aí vem uma outra pessoa e fala, de alguma maneira, a mesma forma, viveu alguma... Você começa a entender que é um princípio shakespeariano aqui. Entre o céu e a terra, há muito mais coisa do que supõe a nossa vã filosofia, de alguma maneira. Então, são caminhos que se buscam, né? Tem formas e formas de se achar. Quando eu falo um pouco... Tem algumas entrevistas que eu saio um pouco fora da curva, né, Fernando? Você, com ouvindo o podcast, você sabe que às vezes eu vou buscar gente de todas as frentes aí possíveis, né? Ufólogos, de vários caminhos. Uma coisa que eu acho legal, você não precisa acreditar em tudo, mas... Ouve, né? Traz. Cada um faz as suas... É o entrevistado que está falando, não é você, né? É isso. E daí, eu gosto muito de entrar na história. Né? Você, como ouvinte, você sabe, eu gosto de entrar um pouco na história da pessoa. Não precisa acreditar, ou eu posso me tocar por alguma coisa, mas assim, eu gosto dessas histórias, porque eu acho que a vida é história, cara. A vida é história. E assim, e é muito bacana a gente ver, acho que aqui também já dá pra gente ter um repertório de análise, assim, das histórias que a gente conta aqui. Essa evolução, as pessoas que falam de uma transformação positiva, espiritual, mental, física, tem um ponto de virada ali que tem um processo de dor, muitas vezes, de perda, tem a chave, sabe? O momento da virada de chave. Tem. Todos Ou é pelo eles. amor ou pela dor, né, Fernando? Mas normalmente a pessoa muda, efetivamente é na dor, né? Quando você passa a gente estava falando da pandemia, poxa, quantas pessoas que não tiveram que mudar ou que perderam... Eu mesmo perdi um primo, um grande amigo, muito próximo no processo da pandemia. Então isso de alguma maneira nos faz olhar um pouco para a gente, né? Porque de alguma maneira a gente também está falando da gente, né? Quando você observa tudo que acontece, toca você de alguma maneira, né? Então a gente muda ou pelo amor ou pela dor. Infelizmente a gente muda pela dor, né? Que aí te obriga a tomar certos caminhos, né? Isso é muito latente, né? É muito claro nas minhas entrevistas. Tem pessoas ali que passaram por histórias incríveis, né? De superação e, poxa, como é que essa pessoa chegou ali? Né? Então é confiar um pouco. E é bacana você, como jornalista, fazer você faz essa editoria ali, né? Do que você acha que é crível, o que é publicável. Eu sou o pauteiro, eu mesmo ligo, eu mesmo convido, eu faço Você é seu editor. Eu sou o editor, eu faço... A única coisa que eu mando, porque o podcast é da Jovem Pan, né, no grupo, eu só mando lá para eles montarem, efetivamente, mas a produção, a escolha, isso tudo passa pelo meu crivo ali. Eu gosto de fuçar, sabe, Fernando? Eu gosto de trazer a escola. Porque hoje a gente estava falando sobre jornalismo, sobre essa busca, essa procura da informação. Eu acredito que a gente tem uma responsabilidade. O Doc é um médico, um cirurgião do aparelho digestivo, mas que hoje ele aqui sentado, ele tem uma responsabilidade por estar fazendo um programa de comunicação. Nós, como jornalistas para também. mim é muito difícil. Porque existe né? existe um código de ética do médico comunicando. Então eu tenho que tomar muito cuidado, Claro. porque é uma coisa muito tênue.
Claro. É onde eu posso ir, porque esse código existe para proteger as pessoas. Claro. E a gente tem que respeitar isso. Às vezes me dá medo um pouco. Às vezes tem um entrevistado falando umas coisas que eu discordo veementemente. Aquela história que você falou assim, ele que está falando, você pode ser o... Como é que você, você fala? no seu podcast, mas quem está falando é ele, você não tem responsabilidade. Entendi. Mas não é... Eu não sou... Como eu não sou jornalista, meu papel não é de jornalismo. Eu tenho muitas vezes essa conversa com o Fernando, né, Fernando? Mas hoje todo mundo, né, acabou esse limite, tá mais tênue entre ser ou não jornalista, mas o que não muda é a responsabilidade. E a busca pela verdade. Não tenho dúvida que o jornalista também é responsável com aquilo que ele veio. Lógico, Mas a questão, no meu caso, é assim, existem regras que são específicas para o profissional de saúde quando ele fala em público. E ele tem que respeitar isso. Claro. Então, muitas vezes, a gente tem esse cuidado, esse esmero para que você não divulgue informação que pode causar um prejuízo à saúde pública, informação que privilegia esse ou aquele produto, claro. Coisas que não são cientificamente comprovadas ou minimamente que se tenha a fé pública de que aquilo é uma coisa que de fato é positiva. Então é um negócio delicado. Porque vai para o mundo. Essa conversa nossa, enquanto existe internet no planeta, alguém pode assistir. Ela está viva. A gente pode estar falando para uma pessoa que nem nasceu ainda e que vai ter 50 anos, daqui a 100 anos ela está ouvindo a gente. Daqui a 100 anos falando assim, puta, aqueles caras, que bobagem que os caras faziam. Não, essa mídia não acaba. Esse material, ele é eterno. Eterno. Fica, tá ele aí. Fica. Falou, por tá isso aí. A responsabilidade. Aí você falou da verdade. Quando você fala sobre algo tudo tão pouco palpável, é difícil falar de verdade, né? Quer dizer, em qualquer circunstância. É que tá difícil, né? A gente está vivendo um período muito binário, né? Ou é isso ou é aquilo, né? Em todos os sentidos. Todos os sentidos. Ou é isso ou é aquilo. Então... Fica difícil mesmo. Você não sabe nem como é que você se... Se você fala alguma coisa, na verdade, a pessoa que tem um certo viés ali, ela já acha que aquilo que você falou te levou para um canto, mas você só está fazendo uma explanação. Então, você tá muito complicado. E aí sim, né? Até na abertura que você falou, se eu continuo jornalista, eu vou sempre jornalista. Não tem como, não mudo nunca, né? Mas a forma de olhar para as coisas, acho que mudam, né? Eu não vejo você como não jornalista, eu vejo você como patrão de si mesmo agora. É isso. Eu vou buscar... Porque na hora que você está dentro de um órgão, existe um editor, existe uma linha editorial. Me corrijam, vocês são experientes nisso. E de repente agora você fala a liberdade. Você fala o que você quiser. Sabe o que é curioso? Com a responsabilidade, mas a liberdade. O Assis Chateaubriand, ele dizia o seguinte, né? Quando ele era questionado sobre a opinião dele nos jornais, ou quando ele brigava com alguém que estava dando opinião nos jornais dele, ele falava: jornalista que quer ter opinião, que compre o seu jornal, que compre sua rádio e vai ter a sua opinião. Foi profético o que ele falou. É isso aí, na verdade. E acho que esse é um dos grandes problemas. Não é o tema aqui, mas acho que cabe dentro desse... Já que a questão veio à tona, o grande problema que eu acho que o jornalismo ele deixou de fazer perguntas. Ele mesmo já quer dar resposta. Você está entendendo? É todo mundo querendo dizer o que é e o que não é. Faça pergunta. Eu vou entrevistar o Doc, um cirurgião, eu vou fazer as perguntas para ele. Eu não preciso já vir com uma ideia do seu posicionamento sobre A e B. Faça as perguntas. Como é que o problema é que a gente quer já induzir. Pergunta do Murilo Gun, tá no como é que ele fala? Definição de pergunta? Quando ele é um professor, ele é um professor de criatividade. Né? Bom, pergunta tem que ser curta. Ela tem que ter algum interesse coletivo. Eu acho. E, fundamentalmente, um ponto de interrogação. É isso. Parece absurdo, mas ele fala... Os caras não perguntam, né? Começa a falar de si mesmo. É isso. Repara, às vezes ele pergunta, a pessoa pergunta, o repórter pergunta, ele mesmo já responde, ele mesmo já está querendo dizer... Aí o entrevistado responde, ele já quer... Eu não estou dizendo que você não pode questionar, não é essa. Não é essa a questão. O problema é que a gente já parte de um princípio que você quer... Você já tem a coisa meio pronta. Na verdade, você tem que abrir um pouco o espaço. A gente fica muito no recorte, Fernando. Será que o repórter, quando faz assim, ele está usando o entrevistado para falar uma coisa que ele quer falar? Acontece com muita frequência.
Isso é muito ruim, não é? Horrível, né? Acontece muito. E outros também que hoje foram repórteres, hoje, claro, se adota uma posição de... Tem o apresentador comentarista, né? Isso faz parte. O problema é quando você se fecha, eu acho. Acho que você tem que sempre abrir um pouco mais o leque, sabe? Não fica uma coisa muito fechada. Se recorta a notícia e quer entender o recorte, a notícia por aquele recorte. Tem muitas coisas por trás, né? Então... E quando o assunto é algo que não tem uma resposta definitiva, como é o seu material de trabalho? Então, aí... Por isso das perguntas. Deixa que cada um vai buscar suas respostas. E cada um vai interpretar os fatos e aquilo que está ouvindo ou que está buscando à sua maneira. Eu não tenho que impor o que é desse jeito aqui. Mas, na verdade, todo mundo acaba falando a mesma coisa. Se você pega o Murilo, pega a professora Lúcia Helena, se você pega a Helena Galante, se você pega a menina que falou sobre respiração holotrópica, se você pega um ayahuasqueiro, alguém que fala da força da floresta, tá todo mundo falando sobre o quê? Sobre busca, procura, sobre um encontro consigo mesmo, consigo mesma. É isso. Ninguém tá falando diferente. Na verdade, no fundo, todo mundo está buscando a felicidade, né? Todo mundo quer ser feliz de alguma maneira, quer estar presente, quer realizar as coisas. No fundo é isso. É sempre uma busca. O problema é que a gente está sempre buscando muito fora, né? E eu acho que vocês falam muito dessa busca, ela está mais interna também. Não estou dizendo que você não possa mirar os seus objetivos, os seus planos de vida, mas muitas das respostas você vai encontrar dentro de si. É como você se relaciona com as coisas, né? Parar de preocupar muito com o que os outros vão pensar, né? Com essa resposta social, né? É isso. A gente teve aqui as avós da razão que deram uma aula sobre, principalmente, essa postura de falar. Você conhece elas, as avós da razão? Não conheço. Legal. São Nossa, já achei demais. Professoras de vida, né, Doc? São duas senhorinhas velhinhas, bonitinha, não pode falar velhinha, mas e contaram histórias incríveis, divertidíssimas. Cara, é nítido ali que elas não estão nem ligando pro que vão pensar sobre o que elas falam. Né? É isso. Elas, cara, perde ali esse receio, sabe? Atravessa. É isso, porque depois que a gente já tinha... Essa coluna que eu escrevi esse mês na Vida Simples, eu falo um pouco isso a partir de um recorte de uma pessoa mais velha, uma senhora a partir de 70 anos, que ela fala o seguinte: quando você chega aos 60, 70, 80, você passa a entender, você não liga mais porque as pessoas estão dizendo, pelo seguinte: você passa a entender que as pessoas estão preocupadas com elas. Elas não estão preocupadas com você. No fundo é verdade. Para pra você ver. Entra num metrô. O cara tá no celular, ele tá ouvindo música. A gente acha que tá todo mundo preocupado com a gente. Na verdade, as pessoas estão preocupadas consigo mesmo, de alguma maneira. Então, quando você passa a entender que ninguém tá muito preocupado com você de alguma maneira, você dá menos peso para as coisas. E acho que a experiência, acho que as duas entrevistadas, acho que falam um pouco nesse aspecto. Com certeza. Para que eu vou me preocupar com o fulano, o ciclano? O que vai mudar na minha vida? Agora, é muito rico você entender assim como é que são esses caminhos, né? Se a gente tá falando, citar, por exemplo, a respiração holotrópica, que você faz um exercício lá de horas e horas e horas, entendendo como é que a energia da respiração vai atuar na sua percepção de realidade. Poxa, coisa maluca, né? Stanislav Grof, né? Que é o pai dessa... da respiração holotrópica que vem um pouco desse... assim, não conheço a fundo, mas ele é uma busca de estado alterado de consciência que não usa plantas de poder, né? É simplesmente o teu próprio corpo. Teu processo de respiração. Eu nunca fiz, não saberia dizer, mas eu já entrevistei pessoas eu vi isso que eu te perguntar. Você não fica com vontade de experimentar tudo isso que você propõe e que fala? Algumas coisas sim, já tive uma experiência, né? Não holotrópica, nunca tive. Já tive uma experiência com ayahuasca e eu falo isso no meu... Eu tive uma vez, achei muito interessante, mas assim, eu não senti a necessidade de buscar novamente, né? O acesso que eu tive naquele momento, para mim foi importante, me ajudou no meu processo, mas eu não tive, né? Não fui outras vezes. Agora,
Terapia, eu fiz durante muito tempo, psicanálise, né? Já tive o jogo da vida, já fiz astrologia, já fiz mapas. Eu gosto, né? Me ajuda de alguma maneira. Mas, assim, essas questões mais plantas de poder, eu já tive uma experiência, mas eu não levei adiante. Até porque você, sem entrar em nenhum tipo de julgamento moral, mas assim, Claro. existem consequências, existem riscos, existem pessoas que têm surtos Sim, e sim. Tem que que tomar um muito surto, cuidado, claro. psicótico, querido, não volta atrás. É. E Tem que ter as muita drogas responsabilidade. psicotrópicas, elas podem levar a alterações que são importantes e definitivas. Então, Eu acho que é uma área que tá muito desenvolvida, mas precisa tá sendo estudada, Está né? sendo estudada, mas precisa de um cuidado. Tem também claro. um belíssimo de um lobby da recreação empurrando por trás. Porque você fala assim, não, é religião, mas tem muita gente que está curtindo é o barato da droga. É um perigo, E aí né? esse lobby acaba que atrapalha, porque empurra e é sempre simplificando. Não, isso aí faz menos mal do que álcool, isso aí faz menos mal. E nem sempre é assim, e nem sempre está bem definido. E aí, tá vendo? O médico acaba falando. Não dá para não certo. falar. Entendeu? A ideia Eu me lembro mesmo, quando né? teve o assassinato daquele cartunista o Glauco, numa das. Ah, não, agora vão colocar a culpa no uso do ayahuasca. Não, é uma religião ancestral, existem aquelas pessoas que seguem essa religião, tá tudo certo, só que algumas pessoas têm um surto psicótico e justamente em uma situação trágica como essa é um bom momento para se discutir o que isso pode causar, o que isso pode levar e o quanto pode ser trágico uma situação de um jovem Claro. que com o uso disso tem um estado alterado. Mas essa é assim... Então, Não necessariamente. As conversas lá, e nós estamos falando sobre elas também, é mais sobre a busca também terapêutica clínica, né? Sim, tem muita gente. Às vezes também religiosa. Mas eu entendi o que o Doc está falando e eu acho que tem... eu acho que tem muito sentido o que ele está falando, porque tem casos mesmo, né? Por isso tem que tomar muito cuidado. Agora, eu não estou dizendo que essas plantas, e eu já entrevistei várias pessoas, você sabe disso, não fazem, ajudam. Conheço pessoas que se transformaram. Mas também tem pessoas que entraram no surto. Por isso que eu acho que é muito... tem que ter muita responsabilidade. Eu acho que responsabilidade. Eu não estou dizendo... Eu tenho grandes amigos e não tenho problema nenhum com isso. Mas eu gosto mais de integrar do que separar. Sabe? Eu acho que a parte médica, e aqui estamos com um médico, e traz o seu cuidado, porque ele já viu. Não é minha especialidade, eu também não estou aqui para julgar nada. Mas eu acho que a responsabilidade é a palavra-chave. É isso. Porque a pessoa tem direito de buscar o que ela achar que é bom para ela, isso. Mas a gente não pode transformar isso numa coisa tão banal a ponto de que você acha que não tem consequência. Tem consequência. Podem ser coisas boas e podem ser coisas ruins. E é assim... Isso, a oferta é muito grande, né? Existem pessoas que são sérias, mas também tem pessoas irresponsáveis. É isso, Fernando. É isso. O chamado xamanismo urbano. Você sabe que eu ia falar exatamente isso, já que você trouxe isso. Porque isso é uma medicina ancestral usada pelos os índios antigamente, pelos povos ancestrais que usavam aquilo, diferente do que como recreação. Não estou dizendo que todo mundo está usando como recreação, mas também se faz uso. Tem o lobbyzinho empurrando. Então, tomar um pouco esse cuidado de achar que tudo tudo está lá em cima. Eu acho que tem que ter, eu gosto muito do termo, um pé aqui, o olho para lá, mas o pé sempre aqui na Terra. Nessa existência aqui, eu gosto muito disso. Exercendo medicina na floresta, que há 20 anos eu opero na Amazônia e participo de expedições. Que legal. Atualmente mais no Xingu, mas já fui praticamente para todo o Brasil fazendo isso. É sensacional quando você encontra um pajé, quando você conversa com ele, porque não é uma coisa que ele olha para nós, então chegou os médicos, então eles são isso, não é antagônico, não tem uma diversidade.
Ele é uma pessoa de sabedoria, uma Muito. pessoa de consciência elevada. Não é escolhido um pajé, qualquer pessoa da comunidade, sempre é uma pessoa... São sábios, né? São os muito mais sábia, velhos, né? São e os ela mais... não chega a ter uma coisa de adversidade contra a medicina tradicional, a medicina ocidental. Que legal. E curiosamente, eles às vezes até falam assim, a doença do branco, o branco trata, a doença do índio, o índio trata e tá tudo bem. E vocês respeitam também? Muito, mas é porque também nós chegamos com uma posição de respeito. Seja para pedir autorização para o cacique, seja para falar com o pajé, a gente busca essa posição de respeito, que respeito traz respeito, né? É isso. Sim, Respeito traz respeito, ele não se sente agredido nem desrespeitado. Então já teve cirurgia minha que o pajé benzia o curativo. E o indígena não sabia, mas melhorou por causa da cirurgia ou por causa da bênção? Os dois. Os dois. Por isso que eu tô falando de integrar. E é os dois. E é os dois. Mas eu não tenho Tudo dúvida. bem. No meu livro eu cito uma da história que eu tive no livro que eu escrevi, que eu conto também uma passagem da minha vida, do meu primeiro casamento, que minha ex-esposa teve um processo de câncer, né? E no processo a gente precisou da medicina, né, para operação. Mas, ao mesmo tempo, naquela época, a gente buscou também alternativas. Centros espíritas eu frequentei durante muito tempo. Na época que ela estava internada, ia uma pessoa da passe lá. E eu conto que assim, mas o que curou? Os dois. Eu não tenho... Claro, alguém precisa operar, fazer o processo, mas, sabe, integrar um pouco essas coisas. Entre o céu e a terra tem muitas coisas. Eu acredito um pouco nisso. Então, eu acredito muito na integração, Fernando. Sabe, essas coisas de você não isola. Não, é isso aqui só. Não é. Pelo menos, eu estou falando pela minha experiência, pelo que eu vivi e tantos relatos que eu trago. Tem uma integração. Por isso que o caminho não é a não dualidade. A gente está querendo achar que é esse ou aquele. Gente, vamos integrar e até mesmo... e respeitar o cacique, o pajé, como médico. É isso. Como sabedores, né? Eu já fui benzido aí pelo menos uns 4 ou 5 pajés. Então, olha que Funcionou. bom. Uma vez o pajé perguntou assim, ele pegou um cigarro, tragou lá e assoprou fumaça em mim e falou assim, qual é o nome do seu inimigo? Aí eu falei, puta, eu não tenho inimigo. Ele ficou tão triste, Fernando. Ele olhou e falou assim, não tem inimigo? Tipo, que merda de vida esse cara tem. Nossa, que não tem um inimigo, que não sabe o nome do inimigo dele. Aí ele falou, então eu vou fazer aqui pra você encontrar boas coisas no caminho. Eu falei, não, isso é uma boa, beleza, pode fazer. Mas ele queria que eu pensasse alguém pra ele mandar uma coisa ruim pro meu inimigo, cara. E tipo, eu não tinha. Preciso arrumar uns inimigos aí. Ou dar os eu nomes. não sei, eu talvez saber o nome, não saiba, não sei. Saber o nome. Mas que ele tava vendo coisa ali, né, também, né? Opa. Mas tem também aí quando você avança também, a liberdade também, quando aí a gente fala de divindades, né, de Deus, a gente entra também numa outra seara, que, poxa, é a integração, integra isso tudo também, né? Eu acho que é um exercício, né, fazer essa conversa com tanta gente, você está se exercitando na sua elasticidade, né, sua capacidade de entender a diversidade, né? Você vai dando um zoom out, né? Você vai dando um zoom, sobretudo. Eu sou muito universalista, assim. Eu acredito em tudo. Não é que eu preciso acreditar em tudo. Eu respeito tudo, porque eu acho que não é só o mundo concreto, cientificista o tempo inteiro. Claro. Isso nos trouxe até aqui. A gente não chegaria aqui se não fosse a ciência. Eu não estaria nem aqui. Eu não sei o que seria se não fosse a ciência. Todo esse desenvolvimento. Agora, eu acho que o momento que e acho que a pandemia aflorou um pouco mais, despertou essa busca maior por certo sentido, ampliou um pouco o olhar. E quando eu penso um pouco quando a gente olha um pouco para frente, para o futuro, dentro da própria desenvolvimento psíquico, mental, físico, eu acho que tem que ter uma integração. Sabe? Acho que tem que ter outros caminhos, né? Claro que tem, né? É isso. Acho que tem coisas novas surgindo, tem novos olhares, tem um campo mais sutil, que eu acho que a gente está... mas me explica. Não sei, talvez o que eu estava dizendo aqui da sincronicidade, tem certas coisas que a gente não consegue ainda explicar, pelo menos... Um jornalista aqui que está muito mais para fazer. Por isso que eu trago as pessoas para contarem, porque não sou eu que vai dizer, né? Eu vou dizer.
Então eu gosto de trazer, porque eu gosto de ampliar, porque tem muita coisa acontecendo, tem muita certeza. coisa acontecendo. E o debate atual, contemporâneo, é sobre o livro da Pasternak e o Orsi, né, que se chama Que Bobagem, onde eles colocam no mesmo... Pseudociência, né? Pseudociência, mas colocam ali a homeopatia, colocam a psicanálise, colocam ali também a constelação familiar, coloca tudo no mesmo bojo. Mas eu te pergunto para você, Doc, também. Cara, o Doc pergunta para mim, não pergunta para mim. Não, mas eu quero te falar o seguinte. Não pergunta para mim, por favor. Eu não preciso acreditar. A minha mulher é psicanalista. Quantos psicanalistas você conhece? Eu fiz que são psicanálise, fantásticos. Né? Precisa ter essa referência toda. Você acabou de dizer, tem uma sutileza que transpõe esse acerto. Eu não vou nem entrar em homeopatia, em outras coisas. Eu trago só a psicanálise, que eu tenho algumas críticas hoje em alguns aspectos, mas eu falo por mim. Eu posso falar por mim, não adianta eu falar pelo que o Doc, pelo que você viu. Eu estou falando por mim. A psicanálise, que ela tanto não coloca, né? Eu entendi o conceito, porque ela está dizendo que dentro do conceito científico não se enquadra. Eu entendo o livro dela. Eu entendi. Só que eu também acho que é um oportunismo de mercado, porque o próprio título, ele é apelativo. Como assim? Mas isso talvez seja uma questão de editora. Mas o que eu quero dizer com a psicanálise, por exemplo? Eu não sei nem se eu estaria aqui se não fosse a psicanálise. Eu estou falando. Como é que eu vou duvidar de alguma coisa? Você está entendendo? Eu fiquei 13 anos deitado no divã. Eu gosto, eu sempre gostei. E me ajudou muito no meu processo de saúde, meu processo de separação. Todos os dramas que eu vivi, de alguma maneira, passaram por me ouvir de alguma maneira. Isso é psicanálise. Não precisa alguém me dizer que isso não é ciência. Eu estou falando. Eu entendi o que ela está querendo dizer ali. Mas tudo vira uma questão de mercado. Não é isso aqui, não. Eu acho que restringe. Você recorta muito. A vida é muito mais do que aquele recorte do que ela está dizendo do que é científico. Ainda que eu entenda o que ela quis dizer. Sim, eu escrevi um artigo no LinkedIn, até acabou viralizando, porque eu fiz algumas... Eu entendo o que ela está dizendo, mas eu fiz algumas críticas. A própria editora tem uma questão meio de mercado ali, gente. Não é só isso. E homeopatia? Como assim? Conheço médicos homeopatas. O Conselho Federal de Medicina fez um documento... O SUS usa. Em algumas regiões. Então, agora, bom, eu estou mais na expectativa de ouvir o Doc do que... Não, sobre o quê? Não. Tem mais coisas sobre o céu e a terra que entende nossa avó filosofia. Tá tudo certo. Não, assim, veja bem, quando você analisa, seja lá qual for o tratamento, você tem um método de análise. E eu acho que existe esse método, que é um método científico. Não dá para dizer que tudo na vida se prova com a ciência. Isso. Eu tenho convicção de que pessoas encontraram um alento numa terapia e podem ter se sentido melhor com uma homeopatia. Né? Só que uma coisa é você perguntar para o Fábio, sentado num boteco. Outra coisa é você sentar na minha frente, no meu consultório, e falar assim: doutor, eu estou a fim de fazer um tratamento da homeopatia assim assado. Eu vou falar assim: não vai funcionar. Por quê? Você está me perguntando uma opinião técnica, objetiva. Então tem a forma de se perguntar e o momento, qual personagem está aquele cara naquele momento. Por exemplo, acupuntura. Quando eu era estudante, falava, acupuntura, provaram. Conseguiram colocar na lente da ciência e falar assim: acupuntura, você consegue resultados relevantes então, só que aí o que fizeram? Ganharam isso com uma coisa maravilhosa e falaram assim: agora todo mundo pode fazer. O que também eu já não acho uma boa. Eu entendi. Então, assim, é ciência ou não é? Se é ciência, vamos tratar que nem ciência, o cara para fazer, se tem uma relevância, porra, não tem que ter uma responsabilidade em quem faz? Outro dia internou um rapaz no Sírio, uma moça no Sírio, que fez acupuntura e a agulha era magrinha demais, a agulha foi tão porque fez um pneumotórax da menina. Ficou na UTI, tinha ar entre as pleuras. Por quê? Por causa de uma pessoa inepta, não hábil fazendo um procedimento. Todo procedimento médico pode dar coisa errada, claro. Mas assim, se a gente vai tratar como ciência, vamos dar o devido... não, qualquer pessoa num curso de não sei quanto tempo, ele sai metendo agulha nos outros. Peraí, é sério ou não é?
Se é sério, vamos tratar sério. Tem que ter responsabilidade, claro. Quando você me pergunta na mesa do bar, pra mim, puta, cada um faz o que está afim. Deixa feliz, faz, tá tudo bem. Algumas ressalvas, para não correr riscos. Mas, quando me perguntam de uma maneira objetiva, num ambiente onde eu estou com um personagem médico, a minha resposta ela é absolutamente seca e ela é absolutamente científica. E é isso. Eu acho que somos muitas faces, não somos? Sim. Eu me reservo o direito de ser muitas faces também. É isso aí. Bom, Não sei se eu estou sendo muito radical. O que você acha? Não. Acho que tem uma visão, e eu acho que... Porque cientificamente é isso mesmo. Você segue dentro dos princípios. O que eu defendo é uma ampliação desse olhar. O fato de não conseguir se provar uma coisa também não quer dizer que essa coisa está errada. É isso. Que ela pode amanhã vir a ser provada de outra maneira. E tudo bem. Por isso que eu acho que a ciência ela tem que ser ampliada nesse aspecto. Porque eu gosto muito do Ken Wilber, o pai da teoria integral, que ele fala que a gente tem que ampliar os olhares. Porque, na verdade, dentro do conceito só científico... O que o Doc falou tá certo, porque é aqui, são esses dados, você tem a prova, isso, e você opera com Pois aquelas... o placebo, não fez, É não sei isso. o quê, melhorou, não melhorou, estatisticamente Agora, não melhora. Não toma. Quantas pessoas... Eu conheço muitas pessoas que se curaram com todas essas alternativas que a gente fez. Eu conheço, com a fé. Com a fé. Só que a gente tem que respeitar isso. Aí é que tá... Você tá entendendo aonde... Eu sei exatamente o que você falou. Quem sou eu para dizer para uma pessoa não ter a fé dela? É isso. Placebo, né? Coisa fantástica. Outro dia eu estava lendo... Dispenza, no livro... Eu estava lembrando dele, cara. Eu estava lembrando dele agora. Dispenza. O Joe Dispenza é um neurocientista maravilhoso, americano. Hoje é uma das grandes referências. Lançou um livro recentemente. Tem um livro novo dele agora. Agora, sabe o que eu acho? Ele passa quase boa parte, talvez 1/3 do livro ali, tentando justificar cientificamente o que ele vai dizer. Porque ele é muito massacrado. E o que ele vai dizer é maravilhoso. Então, sabe o que eu faço? Eu pulo essa parte, porque eu já estou convencido, eu não preciso... Então, é isso, mas ele alguém precisou. Mas ele é uma pessoa que sofreu, e ainda sofre, muita discriminação, como o que ele faz como uma pseudociência. Só que eu concordo, eu já li o livro, né, os 2 livros, faz muito sentido. Eu até no podcast, eu entrevistei uma pessoa aqui no Brasil que trabalhou com ele, faz todos os cursos e é representante dele aqui no Brasil. Ela conta histórias incríveis no episódio sobre curas. Então, quem sou eu para dizer, mas esse aí não dá... O Joe Dispenza tem eventos no México, nos Estados Unidos. 4 mil pessoas. Pessoas que meditam assim 6, 7 horas por dia, passam, né, uma semana inteira ali. O processo da meditação hoje, eu não medito, mas assim, quem medita tem curas impressionantes, assim, processos mentais de conseguir alcançar... De percepção. Então, tem muitas... Vamos ficar com essa frase aqui, ó, já tem até o título do podcast. Entre o céu e a terra tem muito mais coisa do que a gente sabe. Boa! Né? Acho que tá... A sua tendência é de ser bastante... Universalista. É isso. Mas o que você acredita? Eu acredito no poder da vida. Em que sentido? Talvez seja um pouco etéreo que eu quero dizer. Eu acredito nesse campo mais sutil que nos habita, porque eu vi no processo eu conto no meu livro, no processo de adoecimento da minha primeira esposa, eu vi coisas ali num centro espírita que eu não sei que se eu estaria aqui se eu não tivesse, se ela não tivesse passado por tudo aquilo, né? Então eu acredito demais, porque eu vi. Agora, só que teve um médico que precisou operar. Essa é uma coisa importante. Você não deixou de operar para fazer o outro tratamento. É isso. Gente, esse é um pouco do que eu tenho vivido, Fernando. Você quer ouvir depois... O caminho não é separar, o caminho é integrar. É integrar o médico com todo o conhecimento de estudo com esse campo mais sutil. A gente não precisa excluir a homeopatia, eu não preciso excluir a psicanálise, eu não preciso excluir as agulhinhas, mas na hora que eu precisar operar, eu vou no médico. Mas por que não pode ajudar num processo de desbloqueio de tantas outras coisas? Eu não preciso separar. Eu acredito que tem muito mais coisa do que o campo físico. Isso eu acredito. Demais.
demais. Mas vou no médico, faço meu check-up anual, não deixo de ir em bons médicos. É isso. Pra que eu vou? Eu não preciso separar. Deu pra entender, Doc? Claro que deu. Fez sentido? Eu tinha entendido, eu queria que todo mundo entendesse. É isso. Boa. Bom, eu queria que você deixasse aí, deixar o serviço aí, Patrick Santos. Falo muito, né, Fernando? Não, maravilha. Como é que a gente acha o podcast? O meu podcast é o 45 do Primeiro Tempo, tá? No Spotify, no Deezer, em todas as plataformas, né? É só digitar lá o 45. Tem no site da Jovem Pan também. E o meu documentário tá na Panflix, e agora que tá no YouTube, já tá disponibilizado, basta digitar lá pausa, o intervalo do mundo. É um documentário de 45 minutos, exatamente porque ele saiu do podcast 45 do Primeiro Tempo. Tá lá, é um olhar sobre tudo que a gente... Bacana. Muita gente que teve, Isabela Camargo tá lá. É uma turma muito legal. Muita gente legal. E meu livro... Instagram é o patricksantos.oficial, ali tem algumas coisas também. E o livro é o 45 do Primeiro Tempo, tá em todas as livrarias, na Amazon. Nas melhores livrarias. Se não achou, é porque não tá entre as melhores livrarias. Exato. Isso é que eu costumo dizer. Então vá para uma livraria melhor. Vá para uma melhor. Que vai Está à disposição nas melhores livrarias. Mas eu não achei. Eu falei as melhores. Bom, Patrick, valeu, cara. Muito obrigado. Sucesso. Legal, obrigado. Sucesso na jornada aí. Obrigado. Valeu, foi maravilhoso. Pelo convite aí, muito legal, muito legal. Vida que segue, né? Vida é todo dia. Tem bola para jogar ainda.